O desabrochar do girassol. Uma história de recomeço no Brasil. Você tem certeza de que tem 65 anos? É realmente inacreditável. No quarto escuro, apenas a luz do luar entrava pela janela. Minha respiração estava arquejante, e eu sentia o corpo totalmente sem forças. O que tinha acabado de acontecer parecia um sonho. Olhei para o rosto do homem deitado ao meu lado. Ele dormia com os olhos fechados serenamente, e sua respiração vinha em um ritmo calmo e constante. Mateu, ou melhor, o homem que agora eu já podia chamar de meu marido. Senti o calor do seu peito firme. Era difícil acreditar que ele tinha 65 anos. A resistência dele era formidável, parecia não ter fim. Foi a primeira vez na vida que entendi o que significa uma vitalidade transbordante. Ele simplesmente não parava. Achei que eu seria a primeira a cair de exaustão. Nós nos sentimos, nos incendiamos e nos tornamos completamente um só. A noite avançava profunda e eu nem percebi o tempo passar. Naquele instante, os meus 40 anos de casamento anterior passaram como um filme na minha mente. As noites com o meu ex-marido eram sempre uma obrigação. Não havia uma única palavra de amor, era apenas um protocolo a ser cumprido. Eu só rezava para que terminasse rápido. Nunca, nem uma única vez, eu tinha sentido algo assim antes. Só agora percebi o que significa ter verdadeira sintonia com alguém. Tive que chegar aos 60 anos para descobrir que isso é o que chamam de amor. Lágrimas rolaram pelo meu rosto. Eu não sabia se chorava de felicidade ou de pura revolta pelo tempo perdido. Talvez fosse um pouco dos dois. Naquela noite, compreendi perfeitamente. Toda a minha vida de casada por 40 anos tinha sido uma grande mentira. Esta história começa há um ano, no dia em que abri a caixa de recordações do meu falecido marido. Antes de começarmos a história, por favor, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Há um ano, no final do outono, Antônia, de 62 anos, vivia sozinha cuidando de uma pequena floricultura de bairro. Já fazia 5 anos que seu marido havia partido. Ela morava em um apartamento antigo na periferia da cidade, um espaço grande demais para uma mulher sozinha. Naquele dia específico, o vento soprava estranhamente frio. Antônia tomou coragem para fazer algo que vinha adiando há muito tempo: mexer nos pertences do falecido marido. Eram coisas que ela não tinha coragem de tocar há meia década. Ela puxou uma caixa que estava guardada bem no fundo do guarda-roupa do quarto principal. Havia uma camada espessa de poeira sobre ela. Ao espanar o topo com as mãos, uma caixa de papelão marrom se revelou. Está na hora de colocar um fim nisso, pensou ela, respirando fundo antes de erguer a tampa. Dentro, não havia muita coisa. Havia algumas cadernetas velhas, um porta-cartões de couro gastado, uma caneta tinteiro antiga, e um envelope pardo. Dentro do envelope, havia várias faturas antigas de cartão de crédito. Ele provavelmente as guardou ali e esqueceu de jogar fora. Ela começou a passar os olhos de forma despretensiosa, prestes a descartar tudo, quando algo estranho chamou sua atenção. Motéis, restaurantes de luxo, lojas de grife de roupas femininas no shopping. As mãos de Antônia congelaram. O que é isso? Pensou, enquanto seu coração disparava descontrolado. Ela checou as datas das faturas. 10 anos atrás, 9 anos atrás, 8 anos atrás. Aquilo continuava sistematicamente até os últimos dias antes da morte dele. Não pode ser. Não é possível, murmurou. Com as mãos trêmulas, Antônia vasculhou ainda mais o fundo da caixa. Entre as páginas de uma caderneta, havia algo preso. Era uma foto, uma mulher desconhecida. E o seu marido aparecia ao lado dela, sorrindo de orelha a orelha. Antônia fixou os olhos naquela fotografia por um longo tempo. Era uma expressão que ela nunca tinha visto no rosto dele em 40 anos de casamento. Jamais o vira sorrir com tanta vivacidade e alegria. No verso da foto, havia algo escrito. O nome de uma mulher e uma data de 7 anos atrás. A força sumiu de suas mãos e a fotografia caiu no chão. Antônia desabou ali mesmo, sentada no piso frio, paralisada pelo peso de uma traição que durava mais de uma década. Ela sentiu falta de ar, um aperto sufocante no peito e sua visão ficou completamente embaçada. 40 anos. Ela tinha dedicado 40 anos da sua vida àquele homem. Casou-se aos 22 anos, vinda de uma família tradicional e conservadora do interior, onde as aparências ditavam tudo. Praticamente não namorou. Foi um casamento arranjado entre as famílias, uma união de conveniência social. Ela subiu ao altar sem sequer conhecer direito o homem com quem dividiria a vida. E ele sempre foi um homem frio. Ranzinza, de poucas palavras, incapaz de demonstrar qualquer afeto.
Em 40 anos, ela nunca ouviu dele um eu te amo. Nunca recebeu um elogio, nunca ouviu um obrigado. Na intimidade, era a mesma coisa. Parecia um dever a ser cumprido mecanicamente, e ela só desejava que acabasse o quanto antes. Antônia não sabia o que era o desejo de um homem, não sabia o que era o amor. Achava simplesmente que a vida de casada era assim para todo mundo. E o pior é que Antônia era uma mulher bonita. Parecia muito mais jovem do que a idade que tinha, e mantinha uma silhueta elegante. Quando estava no início dos seus 40 anos, um jovem de 20 e poucos anos chegou a pedir o número de telefone dela em um supermercado. Mas ela jamais aceitou, é claro. Ela era uma mulher casada, tinha um marido. E esse mesmo marido a estava traindo pelas costas. Por mais de 10 anos. O que foram os meus 40 anos? Questionava-se. Antônia olhava fixamente para o teto, catatônica. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela não tinha forças sequer para enxugá-las. Sentia uma revolta profunda, uma humilhação esmagadora, um vazio completo. De nada adiantou ser bonita. De nada adiantou ser paciente e tolerar tudo. De nada adiantou se sacrificar tanto. Parecia que toda a sua existência tinha virado poeira. Teria sido melhor nunca ter descoberto, o arrependimento veio como uma onda. Por que ela tinha decidido mexer naquelas coisas justo hoje? Por que abriu aquela caixa maldita? Seria mais fácil continuar vivendo na ignorância, mas agora já era tarde. O segredo havia sido revelado e ela não podia simplesmente fingir que não sabia de nada. Antônia encolheu-se, abraçando os próprios joelhos. Embora a luz do sol da tarde entrasse pela janela, seu corpo inteiro estava gelado. Quanto tempo teria passado? O dia começou a escurecer. Foi quando a campainha tocou. Ao ouvir o som, Antônia ergueu a cabeça. Quem poderia ser? Ela mal conseguia se levantar, mas a campainha continuava a tocar insistentemente. Do outro lado da porta, uma voz autoritária e familiar ecoou. Antônia. Sou eu. Abre a porta. Era a voz de Márcia, sua cunhada. Antônia arrastou seu corpo pesado até a entrada. Ela tentou limpar o rosto com as costas das mãos, mas era impossível disfarçar os olhos inchados de tanto chorar. Ao abrir a porta, Márcia entrou com sua postura habitual. Era uma mulher de 67 anos, diretora de escola aposentada, irmã mais velha do seu falecido marido. Márcia olhou para o rosto de Antônia e franziu a testa imediatamente. O que aconteceu com você? Houve algum problema? Perguntou com firmeza, mas Antônia apenas balançou a cabeça negativamente. Não é nada, cunhada. É só por causa do pó da faxina, respondeu, forçando um sorriso amarelo. Ela jamais conseguiria contar o que tinha acabado de descobrir. Como ela poderia revelar aquilo para a própria irmã do homem morto? Márcia nem esperou a resposta e foi entrando na casa. Olhou ao redor da sala de estar e estalou a língua em desprovação. Que bagunça é essa? Você precisa limpar esta casa, resmungou. Antônia respondeu timidamente. A floricultura tem me tomado muito tempo ultimamente. Márcia soltou uma risadinha sarcástica. Tempo? O que você tanto faz lá se aquela lojinha quase não tem cliente? Desdenhou, jogando-se de qualquer jeito no sofá. Antônia foi até a cozinha e serviu um copo de água. Suas mãos tremiam tanto que foi difícil colocar o copo sobre a mesa. Cunhada, o que traz a senhora aqui? Perguntou com cautela. Vim te ajudar a organizar as coisas dele. Fiquei sabendo que você ainda não mexeu em nada, respondeu Márcia. O coração de Antônia deu um salto no peito. A caixa que abrira minutos antes veio instantaneamente à sua mente. A fotografia e as faturas de cartão que encontrou ali. Eu comecei a mexer em algumas coisas hoje, respondeu Antônia, e o olhar de Márcia tornou-se subitamente afiado. Ah, é? E o que você encontrou por lá? Antônia balançou a cabeça. Nada de especial. Só umas cadernetas velhas e um porta-cartões. Márcia sentiu, cruzando as pernas. Estava claro que ela tinha segundas intenções para aquela visita. Antônia, chamou a cunhada. Sim, Márcia, respondeu Antônia, esperando o golpe. Foi então que Márcia foi direto ao ponto. Sobre este apartamento. Você sabe que ele está no nome do meu irmão, não sabe? As mãos de Antônia congelaram novamente. Sim, respondeu secamente. Márcia continuou. Pois bem, como meu irmão faleceu, acho que está na hora de regularizarmos essa situação. Antônia olhou fixamente para Márcia, sabendo exatamente onde aquela conversa iria parar. Este imóvel, na verdade, pertence à herança da nossa família. Foi meu pai quem comprou e deu para o meu irmão quando vocês se casaram, afirmou Márcia.
Antônia tentou argumentar, com a voz mansa. Cunhada. Eu vivi e cuidei deste lugar por 40 anos. Mas Márcia foi implacável. Sim, você morou aqui. Mas vocês não tiveram filhos, não é? Diante daquela frase, Antônia se calou. Era um fato, ela não tinha filhos. O marido nunca quis. Sempre que ela tocava no assunto de começar uma família, ele dizia deixemos para depois. E esse depois nunca chegou. Se a situação apertar, você pode se mudar para um lugar menor. Um quartinho alugado seria suficiente, disse Márcia, levantando-se. Ela tinha vindo apenas para dar o aviso. Pense bem sobre isso. Se formos para a justiça, vai ficar complicado para você, então vamos resolver isso de forma amigável, concluiu Márcia, caminhando em direção à porta. Estou indo, pense com calma. A porta bateu. Antônia permaneceu estática naquele mesmo lugar por um longo tempo. Suas pernas perderam as forças e ela desabou no sofá. Fora traída pelo marido a vida inteira, e, agora, seria expulsa da própria casa pela família dele? O que ela tinha feito da vida nesses 40 anos? O futuro parecia uma escuridão sem fim. Alguns dias se passaram. Antônia continuava indo para a floricultura, mas não tinha cabeça para atender ninguém. Ela se pegava parada, segurando o regador no ar, encarando o vazio enquanto tentava cuidar das plantas. A foto que encontrara não saía da sua mente. O sorriso radiante do marido, uma expressão que ele nunca direcionara a ela em 4 décadas. E aquela mulher desconhecida ao lado dele. Por que ele nunca sorriu para mim daquele jeito? Ela largou a tesoura de poda sobre o balcão. Não conseguia mais carregar aquele peso sozinha. Pegou o celular e ligou para Margarida. O telefone chamou 2 vezes antes que a voz familiar respondesse. Oi, Antônia. Que surpresa essa hora, disse Margarida. Margarida, estou indo aí no salão agora. Você está aí? Perguntou Antônia. Sim, estou. Mas o que foi? Aconteceu alguma coisa? A amiga perguntou preocupada, mas Antônia limitou-se a dizer, te conto quando chegar. Ela desligou e fechou as portas da floricultura. O salão de beleza de Margarida ficava no fundo de uma travessa do bairro. A placa Salão da Guida já estava velha e desbotada pelo sol, mas a clientela fiel nunca sumia. Quando Antônia abriu a porta, Margarida estava com uma vassoura na mão. Ela tinha 63 anos, era colega de escola de Antônia, e sua única amiga de verdade há mais de 40 anos. Você veio, mas o que é essa cara? Perguntou Margarida, aproximando-se. Ao notar os detalhes no rosto da amiga, seus olhos se arregalaram. Amiga, você andou chorando? Por que seus olhos estão tão inchados? Perguntou preocupada. Antônia não conseguiu responder de imediato. Sabia que se abrisse a boca, começaria a soluçar. Margarida segurou as mãos de Antônia e a conduziu para a salinha de descanso nos fundos, onde se sentaram lado a lado em um sofá antigo. Antônia, o que aconteceu? Me conta, pediu a amiga com carinho. Antônia baixou a cabeça, e o silêncio durou longos segundos antes que conseguisse falar. Aquele homem, começou Antônia com dificuldade. Sim, Margarida esperou com paciência. Ele tinha outra, disparou Antônia, fazendo a expressão de Margarida congelar. O quê? Quem? O seu falecido marido? Rebateu a amiga. Sim, Antônia assentiu com a cabeça. Mas ele já morreu faz 5 anos. Como você descobriu isso agora? Quis saber Margarida. Antônia, com a voz embargada, começou a relatar tudo. As faturas de cartão escondidas na caixa de recordações, os gastos com motéis, restaurantes, roupas caras de mulher, os rastros de uma traição que durou mais de 10 anos, e a foto com a amante. Ao colocar tudo para fora, as lágrimas jorraram sem controle. Margarida puxou a amiga para um abraço apertado. Antônia chorou copiosamente no ombro da amiga, um choro que estava engasgado há 40 anos. Eu sempre achei que aquele traste não valia nada. Sempre foi um grosso com você. Esbravejou Margarida, acariciando as costas de Antônia. Amiga, a culpa foi totalmente dele, você não fez nada de errado. Você deu a sua vida por ele por 40 anos. Consolou. Antônia soluçava. Mas por que ele fez isso comigo? Na foto, ele estava sorrindo de um jeito. Ele nunca deu um sorriso daqueles para mim, mas para ela ele sorria. Margarida estendeu um lenço de papel. Isso não tem nada a ver com você. O problema era o caráter torto dele. Antônia assoou o nariz e balançou a cabeça. De nada adiantou tentar ser bonita. Margarida estranhou. Como assim? Antônia continuou. Você lembra de quando eu tinha uns 40 anos e um rapaz bem mais jovem tentou me paquerar no mercado?
Eu não dei trela porque era uma mulher de respeito, porque tinha um marido. E enquanto eu me guardava, aquele mesmo marido estava me traindo pelas costas. Por mais de 10 anos. Margarida apertou firme a mão de Antônia. Amiga, você agiu com dignidade. Você não tem culpa de nada. Antônia assentiu, mas o pranto não cessava. Mas não é só isso. Margarida abriu bem os olhos. Tem mais? Antônia revelou. A Márcia foi me procurar. Quer que eu saia do apartamento. Margarida deu um pulo do sofá. O quê? Tudo bem que o imóvel estava no nome dele, mas você morou lá por 40 anos. Antônia respondeu sem forças. Ela disse que o apartamento foi comprado com o dinheiro do pai deles, e como não temos herdeiros, ela quer que eu devolva. Ficou louca. O quanto você aguentou aquela família nesses 40 anos de casamento não está no gibi. A voz de Margarida subiu de tom, indignada. Antônia baixou a cabeça. O que eu posso fazer? Perante a lei, talvez ela esteja certa. Margarida segurou Antônia pelos ombros. Não, senhora. Isso está totalmente errado. Você vai procurar um advogado agora mesmo. Eu conheço uma pessoa boa. Antônia respondeu desanimada. Estou exausta. Às vezes dá vontade de largar tudo e sumir. Margarida foi firme. Cai na real, Antônia. Você vai aceitar ser passada para trás por aquele defunto e ainda perder o seu teto? Você tem que lutar. Margarida pausou por um segundo e acrescentou. E quer saber de uma coisa? Eu aposto que a Márcia já sabia de tudo sobre essa traição. Antônia arregalou os olhos. O quê? Margarida explicou. Pensa bem, eles eram unhas e carne. O homem mantendo uma amante por mais de 10 anos e a irmã não saberia de nada. Ela sabia e ficou quieta para proteger o irmão. E agora vem com essa pose querer te despejar. A cabeça de Antônia virou um turbilhão. Se Márcia realmente sabia de tudo e fingiu não ver nada por todos esses anos, significava que ela também a estava fazendo de boba. Uma onda de raiva misturada com mágoa subiu pelo seu peito, mas ela não tinha como provar nada naquele momento. Naquela mesma noite, quando Antônia voltou para casa, o telefone tocou. Era Márcia. Antônia, sou eu. A voz da cunhada parecia ainda mais ríspida através da linha. Sim, Márcia, respondeu Antônia. Você já pensou no que conversamos? Pressionou a mulher. Antônia mordeu o lábio inferior. Ainda não. Márcia soltou um suspiro pesado do outro lado. Decida isso logo. Quero tudo resolvido em 6 meses. Se você não desocupar o imóvel até lá, serei obrigada a entrar com uma ação judicial, ameaçou. Antônia tentou ponderar com cuidado. Cunhada, eu preciso de um tempo para me organizar. Mas Márcia foi irredutível. 6 meses é mais do que suficiente. Ficar adiando só vai causar desgaste para as duas partes. Estamos entendidas? A ligação caiu. Antônia sentou-se no sofá e ficou encarando a parede nua da sala. Traída pelo marido e agora prestes a perder o teto onde viveu a vida toda. Aos 62 anos, ela nunca havia se sentido tão desamparada. Como ela conseguiria recomeçar agora? Do lado de fora da janela, a noite caía densa. O outono estava terminando. E assim o inverno chegou. Foi um inverno longo e rigoroso para os padrões da cidade. Antônia passava os dias trancada na floricultura. Os clientes entravam e saíam, mas ela mal os registrava, limitando-se a olhar fixamente para as flores. A alegria de viver tinha sumido. Ela apenas sobrevivia a cada dia. Até que, em uma manhã de primavera, um homem desconhecido empurrou a porta da loja. Era o início da primavera. O inverno finalmente havia passado, e os ipês da calçada em frente à floricultura começavam a cobrir o chão de pétalas coloridas. Antônia continuava imersa em sua apatia. Ela abria o comércio todos os dias, mas seu espírito não estava ali. Era apenas uma rotina para manter a mente ocupada. Aquela manhã começou exatamente igual às outras. Ela regou as plantas, retirou as folhas secas dos vasos e ficou olhando pela vidraça. As pétalas das flores dançavam com o vento na rua. Bonito, pensou por um segundo, mas o sentimento evaporou rápido. De que adiantava a beleza? Ela sabia muito bem que ser bonita não garantia o amor de ninguém. Foi nesse momento que o sino da porta tocou. Bom dia, disse uma voz masculina e desconhecida. Um homem entrou. Ele aparentava ter cerca de 65 anos, era alto e tinha ombros largos. Apesar da idade, sua postura era ereta e firme, e ele tinha um olhar extremamente caloroso. Antônia levantou-se da cadeira detrás do balcão. Bom dia. Em que posso ajudar? Perguntou. Vocês têm crisântemos? Crisântemos brancos? Respondeu o homem.
Sim, nós temos. Quantos o senhor vai querer? Ela indagou. 30 ramos, por favor, pediu ele. Antônia foi até a câmara fria e retirou os crisântemos brancos. 30 ramos era uma quantidade considerável. Ela deduziu imediatamente que seriam usados para algum velório ou homenagem póstuma. Vou preparar o arranjo para o senhor, disse Antônia, começando a limpar as hastes das flores. O homem começou a observar o interior da loja e comentou. Suas flores são muito bem cuidadas, estão lindas. Antônia deu uma resposta curta. Obrigada. Recebemos remessas frescas quase todos os dias. O homem continuou a conversa. Dá para ver que a dona cuida de cada detalhe com muito carinho. Antônia apenas assentiu com a cabeça. Sim, eu mesma faço tudo. O diálogo parou por ali. Antônia terminou de embalar o arranjo em silêncio. Aqui estão os seus 30 ramos, disse ela, entregando as flores. O homem estendeu o dinheiro para pagar e disse. Muito obrigado. Hoje faz exatamente 12 anos que a minha esposa faleceu. É o dia de homenageá-la. Antônia olhou atentamente para ele. Não viu uma expressão de desespero ou luto pesado, mas sim uma serenidade conformada. Ela se perguntou se o tempo era realmente capaz de cicatrizar feridas tão profundas daquela maneira. Meus sentimentos. Vá com Deus, despediu-se Antônia. O homem fez um aceno cortês com a cabeça e deixou a loja. Esse foi o primeiro encontro deles. Uma semana depois, o mesmo homem retornou. Bom dia. Cumprimentou ele ao abrir a porta, com um sorriso no rosto. Bom dia. O que vai ser para hoje? Antônia perguntou, reconhecendo o cliente. Rosas, rosas amarelas, respondeu ele. Quantas? Quis saber ela. 10 são suficientes, disse o homem. Antônia selecionou as rosas amarelas e começou a embalá-las. Desta vez, claramente não era para uma ocasião fúnebre. É para algum presente? Ela perguntou e arrependeu-se imediatamente. Por que estava sendo intrometida com um cliente? O homem soltou uma risada leve. Não, não. É para colocar na minha própria casa. Como moro sozinho, ter algumas flores por perto deixa o ambiente menos solitário. Antônia assentiu com empatia. Ela compreendia perfeitamente aquele sentimento. Ah, acabei não me apresentando da outra vez. Me chamo Mateu. Sou professor aposentado, disse ele, estendendo a mão de forma amigável. Ah, sim. Eu sou a Antônia, respondeu ela, apertando a mão dele. Muito prazer, dona Antônia. Prometo que passarei a vir aqui com mais frequência. Mateu pegou as rosas e despediu-se cordialmente. A partir dali, Mateu passou a ir à floricultura toda semana. Em alguns dias comprava tulipas, em outros orquídeas, e às vezes apenas um maço de flores do campo. Ele vinha mesmo em dias em que claramente não precisava de flores. O que você me recomenda para hoje, Antônia? Perguntava Mateu, e ela respondia sorrindo. Deixe-me ver. As peônias chegaram maravilhosas esta semana. Mateu sorria de volta. Então vou levar as peônias. No começo, ele era apenas mais um cliente frequente. Mas, sem perceber, Antônia começou a contar os dias para a chegada dele. Será que ele vem hoje? Pensava ela sempre que ouvia o barulho da porta. Se fosse outra pessoa, sentia uma pontada de decepção. Mas quando via Mateu entrar, seus lábios se curvavam em um sorriso involuntário. O que está acontecendo comigo? Ela se questionava, achando a própria reação absurda. Sentir aquele tipo de expectativa aos 62 anos parecia uma loucura. Certo dia, Mateu perguntou. Antônia, você já almoçou? Ela balançou a cabeça. Não, ainda não. Mateu sugeriu. Que tal almoçarmos juntos hoje? Conheço um restaurante caseiro excelente aqui perto. Antônia hesitou por um instante. Seria correto sair para almoçar com um cliente? O que os vizinhos iriam pensar? Mas Mateu sorriu de forma tão franca que desarmou as defesas dela. Não precisa ficar sem jeito, é só um almoço entre amigos. Aquele sorriso foi o suficiente para derreter a hesitação de Antônia. Tudo bem, me dê só 5 minutos para trancar a loja, aceitou. A partir daquele dia, os almoços juntos tornaram-se frequentes. Mateu havia sido professor de educação física em uma escola pública. Dedicou 35 anos ao magistério e havia se aposentado há 5 anos. Atualmente, ele passava o tempo coordenando um grupo de caminhada para a terceira idade no bairro. Gosto de estar entre as pessoas. Ficar trancado em casa sozinho atrai a solidão, comentava ele sobre sua rotina, sem tabus. Ele falava abertamente sobre sua vida. A perda da esposa há 12 anos,
o fato de não terem tido filhos e como lamentava não ter sido ainda mais presente quando ela adoeceu. Por isso hoje em dia tento viver assim, sem deixar arrependimentos para trás, explicou Mateu. Antônia ouvia tudo com atenção, admirada. Aquele homem não tinha medo de demonstrar suas fraquezas e sentimentos, o oposto absoluto do seu falecido marido. E você, Antônia? Me conte um pouco da sua história, pediu ele com delicadeza. Antônia não soube o que dizer. Como contar que o marido havia morrido há 5 anos, que ela nunca tinha sido amada de verdade em 40 anos de casamento, que descobrira que ele tinha uma amante de longa data e que agora corria o risco de ser despejada pela cunhada. Ah, eu vou tocando a vida, um dia de cada vez, respondeu de forma evasiva. Ela não tinha coragem de se expor. E Mateu, percebendo a hesitação, não pressionou. Ele apenas assentiu com a cabeça e continuou a comer. Aquela delicadeza em respeitar o espaço dela gerou uma gratidão profunda em Antônia. A primavera passou e o verão chegou. O verão deu lugar ao outono. 6 meses haviam se passado voando. Sem que se desse conta, Mateu havia se tornado parte fundamental do cotidiano de Antônia. Eles faziam caminhadas no parque nos finais de semana, iam ao cinema e conversavam por horas em cafeterias. Às vezes, após o jantar, ele fazia questão de acompanhar, lá até a porta de casa para garantir que ela ficasse bem. Pela primeira vez na vida, Antônia entendeu o significado de ansiar pela presença de alguém. Seria aquilo o que chamavam de paixão? Era um sentimento inédito em seus 62 anos de vida. Como seu casamento havia sido arranjado, ela nunca tinha experimentado as fases de um namoro legítimo. Margarida logo percebeu a mudança. Amiga, o seu semblante está completamente diferente, comentou ela no salão. Diferente como? Antônia tentou disfarçar. Margarida riu. Não sei, você está iluminada, com uma energia leve. Tem algo me escondendo? Antônia não respondeu, apenas sorriu de canto. Não me diga que tem homem na jogada? Margarida semicerrou os olhos, instigando a amiga. Deixa disso. Guida. Que bobagem. Antônia gesticulou, tentando mudar de assunto. Pode tentar me enganar, mas os seus olhos não mentem, insistiu a amiga, mas Antônia manteve o segredo até o fim. Ela mesma ainda não sabia como rotular o que estava vivendo. Em uma noite de outono, Mateu fez um convite especial, chamou Antônia para jantar na casa dele pela primeira vez. Fiz questão de preparar o jantar eu mesmo para te receber. Se você aceitar, claro, disse ele com um toque de timidez. Antônia pensou um pouco e acabou aceitando. A casa de Mateu ficava em um condomínio residencial tranquilo. No entanto, o ambiente era extremamente limpo e organizado. Havia um vaso de flores bem no centro da mesa de jantar. Eram flores que ele havia comprado na loja dela. Fique à vontade, o jantar estará pronto em 1 minuto, disse Mateu, dirigindo-se à cozinha. Antônia sentou-se no sofá e começou a observar o ambiente. Na parede, havia alguns porta-retratos antigos. Em um deles, Mateu e sua falecida esposa apareciam sorrindo, abraçados na praia. Aquela mulher com certeza conheceu o amor de verdade, pensou Antônia, sentindo uma pontada de inveja legítima, misturada com uma pontada de melancolia. Prontinho! Anunciou Mateu, trazendo os pratos. Era uma refeição simples, mas preparada com evidente esmero. Está delicioso, elogiou Antônia após as primeiras garfadas, e Mateu sorriu aliviado. Que bom! Estava preocupado se meu tempero estaria à altura. Eles jantaram conversando calmamente enquanto o pôr do sol coloria a janela. Após a refeição, Mateu serviu um chá aromático e os dois se sentaram lado a lado no sofá da sala de estar. O aroma suave do chá preenchia o espaço. Mateu colocou sua xícara sobre a mesa de centro e mudou o tom de voz. Antônia, chamou ele, e ela ergueu os olhos, notando a seriedade no olhar dele. Você aceitaria dividir a vida comigo? Morar aqui comigo? O coração de Antônia pareceu errar uma batida. O quê? Ela balançou a cabeça, atônita. Casar de novo. Comigo? Perguntou Mateu explicitamente. Antônia ficou sem palavras, com a mente completamente em branco. Sei que parece repentino e peço desculpas por te pegar de surpresa, mas eu estou falando com o coração, continuou ele, segurando o olhar dela. Passei esses últimos 6 meses te observando e cheguei à conclusão de que quero passar o resto dos meus dias ao seu lado. Mas a voz de Antônia saiu trêmula. Por que você iria querer alguém como eu? Mateu pareceu confuso com a pergunta. Como assim? Antônia desabafou. Eu não tenho nada a oferecer, Mateu.
Passei a vida inteira me anulando por causa de um casamento infeliz, fui traída da pior forma e agora estou prestes a ser despejada da minha própria casa pela família do meu ex-marido. Por que você iria querer carregar esse fardo? Existem tantas mulheres melhores por aí. Lágrimas começaram a se acumular nos olhos dela. Mateu ouviu tudo em silêncio, com extrema paciência. Em seguida, estendeu as mãos e segurou as mãos de Antônia com delicadeza. O toque dele era incrivelmente acolhedor. E Antônia não recuou. Antônia, disse ele com uma suavidade reconfortante. Eu me apaixonei por quem você é. Só isso importa. O que a idade tem a ver com isso? O que o passado importa? O que realmente vale é o tempo que ainda temos pela frente. Ele apertou um pouco mais as mãos dela. Deixe-me fazer parte do seu futuro. Prometo que farei de tudo para que você nunca se arrependa. Antônia abaixou a cabeça, e as lágrimas finalmente rolaram livremente pelas suas bochechas. Mateu a puxou lentamente para perto e a envolveu em um abraço. No primeiro segundo, o corpo de Antônia ficou rígido pelo choque, mas aos poucos ela foi relaxando e se entregando ao calor daquele abraço. Os ombros dele eram acolhedores, o abraço era firme e seguro. Ela nunca tinha experimentado um gesto de carinho tão genuíno em toda a sua existência. Só naquele momento Antônia descobriu o que significa ser acolhida de verdade nos braços de alguém, o quanto o calor humano pode ser curativo. Dava para ouvir as batidas do coração, ela já não sabia se era o coração dele ou dela mesma que batia tão forte. Na verdade, eram os dois. Depois de um longo tempo assim, Antônia quebrou o silêncio. Sim, disse ela em um sussurro. Sim, Mateu perguntou para ter certeza. Eu aceito viver com você. Respondeu ela com clareza. Mateu a apertou ainda mais forte em seus braços. Naquela noite, Antônia experimentou pela primeira vez a doçura de se sentir desejada e amada, algo inédito em seus 62 anos. Contudo, a calmaria não duraria muito tempo, pois a notícia do seu novo relacionamento logo chegou aos ouvidos de Márcia. A novidade de que Antônia estava reconstruindo a vida se espalhou rápido pelo bairro, e a cunhada foi a primeira a aparecer para cobrar satisfações. Você enlouqueceu de vez? Na sua idade. Inventar de casar de novo? Que palhaçada é essa? Esbravejou Márcia logo na entrada do apartamento, mas Antônia não recuou como costumava fazer. Márcia, eu tenho o direito de buscar a minha própria felicidade, respondeu com serenidade, o que fez a cunhada soltar uma risada desdenhosa. Felicidade. Uma mulher que nem consegue manter o próprio teto quer falar de felicidade. As palavras de Márcia eram venenosas, mas Antônia manteve-se firme. Não importa o que a senhora pense, a minha decisão está tomada. Ao ver aquela nova postura resoluta, Márcia fez uma careta de desprezo. Olha só para ela. Perdeu o juízo de vez. Com essas palavras, ela deu as costas e foi embora. Só depois que a porta se fechou é que Antônia conseguiu soltar o ar que prendia nos pulmões. Suas mãos tremiam, mas não havia um pingo de arrependimento em seu peito. A união civil foi formalizada de maneira simples e discreta. Eles foram juntos ao cartório, assinaram os papéis e colheram as assinaturas das testemunhas. Não houve festa espalhafatosa nem recepção de casamento. Apenas os dois comemorando com um almoço especial em um restaurante aconchegante. Agora somos oficialmente marido e mulher, celebrou Mateu com um sorriso largo, e Antônia não pôde deixar de sorrir junto. É verdade. Quem diria? Respondeu ela. Apenas Margarida esteve presente para celebrar a conquista da amiga. Amiga, você fez muito bem. Vá viver a sua vida e seja muito feliz, disse dando um abraço apertado em Antônia. Obrigada por tudo, Guida. Margarida semicerrou os olhos, com um tom protetor de brincadeira. Mas me diga uma coisa, esse homem é mesmo tudo isso que você diz? Olha que eu ainda preciso dar o meu selo de aprovação, hein? Pode deixar. Ele é um homem de ouro, respondeu Antônia rindo, balançando a mão. Margarida continuava resmungando em tom de piada, mas seus olhos brilhavam de alegria pela amiga. Seja feliz, de verdade, desejou do fundo do coração. A noite chegou. Antônia mudou-se definitivamente para a casa de Mateu, ou melhor, para a nova casa dos dois. Quando ela abriu a porta da entrada, Mateu já a esperava com um sorriso acolhedor. Você chegou. Comemorou ele. Sim, cheguei, respondeu ela de forma tímida. Havia um certo frio na barriga, apesar de se conhecerem há 6 meses, aquela seria a primeira noite dividindo o mesmo teto como casal. Mateu tinha preparado um jantar leve, uma sopa reconfortante e alguns acompanhamentos simples. Como hoje é um dia histórico para nós, fiz questão de preparar algo especial, comentou Mateu, provocando um sorriso de gratidão em Antônia.
Muito obrigada pelo carinho, respondeu ela. Os dois jantaram calmamente, sentados um em frente ao outro, enquanto a noite cobria a cidade através da janela. Depois do jantar, dividiram as tarefas da cozinha. Antônia lavava a louça e Mateus secava e guardava. Era um gesto corriqueiro, mas que gerava um calorzinho no peito de Antônia. Então é assim que funciona uma parceria de verdade, ela se pegou pensando. Com o falecido marido, ele nunca tinha pisado na cozinha para ajudar, lá em 4 décadas. A hora de dormir foi se aproximando e, ao parar em frente à porta do quarto, o coração de Antônia começou a acelerar de nervoso. O medo e a insegurança bateram forte. Por 40 anos, a intimidade tinha sido apenas um fardo obrigatório e frio. Ela só queria que passasse rápido. Nunca tinha entendido o que era o prazer ou a cumplicidade entre um homem e uma mulher. Será que seria igual desta vez? E se ele se revelasse igual ao outro? E se ela se decepcionasse? Mateu percebeu a hesitação e segurou a mão dela. Você está nervosa? Perguntou com ternura. Sim. Um pouco, confessou Antônia com total sinceridade. Não se preocupe. Vamos com calma, no seu tempo. A voz dele transmitia uma paz absurda. Aquelas palavras tiraram um peso enorme dos ombros de Antônia. Eles entraram no quarto. As luzes foram apagadas e apenas a claridade do luar iluminava suavemente o ambiente através da cortina. Mateu aproximou-se devagar e depositou um beijo suave na testa dela. Obrigado por aceitar caminhar ao meu lado, Antônia, sussurrou ele. Eu é que agradeço por tudo, respondeu ela. Mateu a envolveu em um abraço lento e caloroso. A proximidade física fez com que a temperatura corporal dos dois começasse a se misturar. Antônia fechou os olhos. Os gestos dele eram calmos, cuidadosos, tocando-a com um respeito que ela nunca havia experimentado. A tensão inicial de Antônia foi se dissipando por completo. Ele é realmente diferente, percebeu ela. O falecido marido jamais tinha demonstrado aquele nível de consideração. O desejo começou a falar mais alto. Quando os corpos se uniram de verdade, Antônia ficou genuinamente impressionada. Era difícil acreditar que aquele homem tinha 65 anos. Seu corpo era firme e sua energia parecia inesgotável. A respiração dela ficou ofegante e uma onda de calor tomou conta de todo o seu ser. Mateu não demonstrava cansaço. Sua vitalidade e vigor eram surpreendentes, parecendo não ter fim. Antônia nunca tinha experimentado sensações tão intensas em toda a sua vida, algo completamente fora do que vivera em seus 40 anos de casada. Eles se integraram de forma absoluta. Ela perdeu totalmente a noção do tempo. Não sabia se havia se passado 1 ou 2 horas, o vigor de Mateu continuava impressionante. Então isso é o que significa fazer amor de verdade, compreendeu Antônia naquele momento. Só agora ela entendia o verdadeiro significado de química e conexão entre duas pessoas, algo que lhe fora negado por 4 décadas. A noite seguia seu curso de forma profunda. Ao término, Antônia ficou deitada de costas, encarando o teto. Sua respiração ainda tentava voltar ao normal e seu corpo estava mole de cansaço, mas ela sentia uma leveza e um bem-estar inexplicáveis. Ao seu lado, a respiração de Mateu veio em um ritmo calmo e profundo. Ele dormia o sono dos justos. Antônia observou detalhadamente as feições dele sob a luz do luar, emanando uma paz tremenda. Naquele instante, as lembranças dos seus 40 anos de casamento anterior voltaram a assombrá-la. As noites com o ex-marido eram gélidas. Ele começava e terminava sem pronunciar uma única palavra de afeto. E assim que terminava, ele simplesmente virava para o lado e dormia, deixando Antônia sozinha encarando o teto no escuro. Graças a Deus acabou rápido, era a única coisa que ela conseguia sentir naqueles tempos. Foram 40 anos assim. Mas hoje tudo tinha sido completamente diferente. Esse homem era o oposto. Lágrimas começaram a brotar silenciosamente dos olhos de Antônia. Ela chorou baixinho pelo peso de 4 décadas de humilhação, pelo tempo desperdiçado e pela descoberta tardia de que a vida poderia ser diferente. Mateu acabou acordando com um movimento e percebeu. Antônia, o que houve? Por que você está chorando? Perguntou preocupado. Não é nada. Não se preocupe, respondeu ela, tentando limpar o rosto rapidamente. Mas as lágrimas continuavam a cair. Mateu a puxou para perto e a aninhou em seu peito. Tudo bem, pode chorar se precisar, disse ele, acariciando os cabelos dela com carinho. Me desculpe por quebrar o clima assim do nada, pediu Antônia, mas Mateu balançou a cabeça. Você não precisa pedir desculpas por nada. Ele continuou a fazer carinho nela, transmitindo uma segurança imensa. No que você estava pensando? Perguntou com cuidado. Antônia hesitou por alguns segundos antes de conseguir colocar em palavras. Estava pensando nos meus 40 anos, respondeu ela.
E Mateu esperou que ela continuasse. Percebi que toda a minha vida de casada foi uma farsa completa. Mateu continuou em silêncio, apenas oferecendo seu abraço como porto seguro enquanto ela desabafava. O meu ex-marido nunca me tratou com esse carinho. Nunca, nem uma única vez. Ele me usava como se fosse uma obrigação dele e logo em seguida me dava as costas. Nunca me disse um eu te amo, nunca me elogiou, a voz dela falhou pela emoção. E enquanto fazia isso comigo, ele mantinha outra mulher por mais de 10 anos. Ele sorria para ela nas fotos, mas nunca deu um sorriso daqueles para mim dentro de casa. Antônia. Mateu a apertou ainda mais forte contra o peito. Só hoje eu descobri o que significa ser valorizada, o que significa ter uma conexão real com alguém. Tive que viver 62 anos para aprender isso hoje. Antônia chorou todas as suas mágoas no peito de Mateu, um choro que misturava a dor do passado com o alívio do presente. De agora em diante, eu vou te dar todo o amor que te negaram nesses 40 anos. E muito mais, prometeu Mateu. Mateu. Ela olhou nos olhos dele. Nunca é tarde para recomeçar. A nossa história está apenas começando, disse ele com um sorriso reconfortante. Antônia sentiu com a cabeça. Embora as lágrimas ainda estivessem presentes, seu coração estava inundado de um calor inédito. E assim a primeira noite deles se completou. Na manhã seguinte, quando Antônia acordou, percebeu que o lugar ao seu lado na cama estava vazio. Um aroma delicioso vinha da cozinha. Ao se levantar e ir até lá, encontrou Mateu de avental, fritando ovos na frigideira. Bom dia. Você acordou? Disse ele ao notar a presença dela. Bom dia. O que você está aprontando? Perguntou ela. Preparando o nosso café da manhã. Deve estar faminta, não? Respondeu ele sorrindo. Antônia ficou observando aquela cena por alguns instantes. Ver um homem na cozinha, de avental, preparando o café da manhã com tanta naturalidade era algo completamente novo para ela. O falecido marido nunca havia pegado em uma panela em toda a vida. Muito obrigada, disse ela se aproximando, e Mateu virou-se para ela. Sem aviso, ele a puxou pela cintura para um abraço apertado. Ei! E os ovos na panela? Antônia tentou avisar, meio sem jeito, mas Mateu rebateu. Espera um pouco. Ele olhou fixamente nos olhos dela e disse. Acabei não te dizendo isso ontem à noite. Antônia esperou. Você é uma mulher absolutamente linda, Antônia. As bochechas dela coraram instantaneamente. Ouvir um elogio daqueles aos 62 anos parecia surreal. O que é isso, Mateu? Na minha idade, ela tentou desconversar, balançando as mãos, mas ele riu. E o que a idade tem a ver com isso? Beleza é beleza, não importa o tempo. Mateu aproximou-se e deu um beijo carinhoso na bochecha dela. Antônia abaixou a cabeça, tímida. Os ovos vão queimar, alertou ela, e ele respondeu. Não tem problema. Mateu não a soltou. Pelo contrário, aconchegou ainda mais perto. Antônia fechou os olhos, aproveitando o calor daquele momento, sentindo os resquícios da noite anterior ainda vibrando em seu corpo. Foi quando sentiu as mãos dele começarem a acariciá-la de um jeito diferente. Ela arregalou os olhos, surpresa. Aqui na cozinha? Perguntou assustada. Mateu sorriu de canto. Por que não? Até de manhã você tem toda essa energia? Ela indagou, surpresa. Com certeza, garantiu ele. Antônia achou aquilo uma loucura, mas, no fundo, gostou da audácia dele. Mateu desligou o fogo do fogão e os dois retornaram para o quarto. A luz do sol da manhã já começava a passar pelas frestas da cortina. Esse homem realmente não tem limites, pensou Antônia consigo mesma. Aquela disposição e vigor aos 65 anos ultrapassavam o surpreendente, era algo digno de admiração. Eles se entregaram ao momento com intensidade. Embora tenha sido um encontro mais rápido do que o da noite anterior, foi extremamente marcante. Ao final, Mateu disse sorrindo. Agora sim, vamos tomar o nosso café da manhã de verdade. Antônia riu de volta. Os ovos devem ter virado carvão. Mateu levantou-se da cama. Não tem problema, a gente faz outros. E seguiu em direção à cozinha, cantarolando. Antônia levantou-se logo em seguida. Será que é permitido ser tão feliz assim? Ela se questionou, sentindo uma pontada de insegurança misturada com uma imensa alegria. Após o café, Antônia seguiu para a floricultura. Seus passos pareciam mais leves e ela se pegou cantarolando pelo caminho. Ao abrir as portas da loja, as flores pareciam reluzir sob a luz do sol. Pareciam ainda mais vibrantes do que o normal naquele dia. Bom dia, minhas lindas, cumprimentou ela as plantas, falando sozinha, com um humor excelente.
O movimento de clientes começou e Antônia atendeu a todos com um sorriso radiante no rosto, uma postura bem diferente da sua apatia habitual. Nossa, Dona Antônia, a senhora parece tão disposta e alegre hoje, comentou uma cliente antiga do bairro. Antônia apenas sorriu de forma misteriosa. É mesmo? Deve ser a energia da primavera, respondeu de forma leve. Estou feliz. Era um pensamento que ela não tinha há décadas ou talvez fosse a primeira vez em seus 62 anos que sentia aquilo com tanta clareza. Foi nesse momento de calmaria que ouviu o barulho de algo sendo depositado na caixa de correio da entrada. Antônia foi até a calçada e abriu a caixinha de metal. Havia um envelope oficial branco ali dentro. Ao puxar, leu os dizeres na tarja. Notificação extrajudicial. O remetente era o escritório de advocacia representando Márcia. As mãos de Antônia começaram a tremer imediatamente. Ela rasgou o envelope com dificuldade e puxou o documento oficial. Termos técnicos como emissão na posse, reintegração de posse e prazos legais dançaram diante dos seus olhos marejados. Ela realmente teve a coragem de ir em frente com isso. Murmurou. Antônia permaneceu ali parada na calçada por longos minutos, segurando o papel. Toda a felicidade daquela manhã desmoronou em um piscar de olhos. Traída pelo passado e agora sob a ameaça real de perder o apartamento onde construiu sua história. Parecia que sempre que ela tentava se levantar e ser feliz, a vida dava um jeito de puxar o seu tapete. Suas forças sumiram, e o papel amassou ligeiramente em suas mãos trêmulas. O que eu faço agora? Ela entrou na floricultura e desabou na cadeira do balcão, com as pernas totalmente bambas. A felicidade parecia durar muito pouco para ela, sempre interrompida pela ganância alheia. Antônia ficou ali sentada por horas, encarando o documento extrajudicial. As palavras pareciam zombar dela. Prazo de desocupação. Medidas judiciais cabíveis. Suas mãos não paravam de tremer e o barulho do papel parecia ensurdecedor no silêncio da loja. Ela vai mesmo fazer isso comigo? Ela mal conseguia acreditar na crueldade da cunhada. Tudo bem que nunca tinham sido melhores amigas, mas chegar a esse extremo parecia desumano. Antônia pegou o celular com dificuldade e ligou para Margarida. O telefone chamou 3 vezes antes da amiga atender. Oi, Antônia. O que manda a essa hora? Perguntou Margarida do salão. Margarida. Deu tudo errado, a voz de Antônia saiu embargada e trêmula. O que foi? O que aconteceu? A amiga percebeu a gravidade imediatamente. A Márcia cumpriu a ameaça. Mandou uma notificação dos advogados mandando eu desocupar o apartamento, revelou Antônia. O quê? Ela enlouqueceu de vez? A voz de Margarida estourou no alto-falante, cheia de raiva. Aquela jararaca perdeu o juízo? Você morou aí por 40 anos, que história de notificação é essa? Ela colocou advogados no meio. Guida. Parece que a coisa é séria dessa vez, disse Antônia, olhando para o timbre do escritório no topo da folha. Era real e oficial. Escuta aqui, Antônia, mantenha calma. Não se desespere. Eu vou falar com aquele advogado amigo meu agora mesmo, tentou tranquilizar Margarida. Como eu posso ficar calma, Guida? Eu estava finalmente começando a sorrir de novo. E agora isso. As lágrimas começaram a cair. Não chore, amiga. Nós vamos dar um jeito, você não está sozinha nessa, confortou Margarida. A amiga fez uma pausa e relembrou. E lembre-se do que eu te falei, a Márcia com certeza sabia das sem-vergonhices do irmão e ficou quieta todos esses anos. Se ela sabia e te fez de boba por 40 anos, ela não tem direito de exigir moralidade nenhuma agora. A raiva voltou a subir pelo peito de Antônia, mas ela ainda não tinha como confrontar aquela suspeita. Por hoje, feche essa loja e vá para casa descansar. Amanhã cedo eu te passo o contato do advogado, orientou Margarida. Tudo bem. Obrigada, Guida, despediu-se Antônia. Não precisa agradecer, amiga. Força. A ligação foi encerrada. Ao chegar em casa, Antônia encontrou Mateu finalizando os preparativos do jantar. Você chegou. O movimento estava grande hoje? Cumprimentou ele com entusiasmo. Mais ou menos, a resposta dela foi quase um sussurro. Mateu desligou o fogo e virou-se para ela, notando a expressão abatida. O que aconteceu? Você parece pálida, perguntou preocupado. Antônia não conseguiu responder. Apenas estendeu a mão com o envelope pardo que trazia consigo. Mateu aproximou-se, pegou o documento e começou a ler atentamente, linha por linha. À medida que avançava na leitura, suas feições foram se tornando rígidas e sérias. Isso aqui é uma clara tentativa de intimidação, afirmou ele com a voz firme. Antônia desabou no sofá da sala. Eu sei.
Mas o que eu posso fazer? Perguntou desamparada. Ela contratou um escritório grande, Mateu. Não parece ser apenas uma ameaça vazia desta vez. Mateu caminhou até o sofá e sentou-se bem ao lado dela, colocando o papel sobre a mesa de centro. Antônia. Escute bem. Nós vamos contestar isso legalmente. Ela não pode simplesmente te expulsar assim, disse ele, mas Antônia manteve a cabeça baixa. Eu tenho medo. Eu não sei lidar com essas coisas de justiça, confessou com a voz trêmula. Eu não tenho forças para brigar com ela sozinho. A Márcia passou a vida comandando uma escola, conhece muita gente influente na cidade, e eu sou apenas uma dona de floricultura. Mateu segurou firme a mão dela, transmitindo todo o seu apoio. Antônia, chamou ele com doçura. Você não está mais sozinha nessa batalha. Ela ergueu os olhos para encarar. Lô. Eu estou aqui com você agora. O olhar dele era de pura determinação. Nós vamos enfrentar isso juntos. Eu também conheço um excelente advogado de família. Amanhã mesmo nós vamos marcar uma consulta com ele. Mas, Mateu, ela hesitou, sentindo um peso na consciência. Não queria ser um estorvo na vida dele. Eu não quero trazer os meus problemas e heranças malditas para dentro da nossa relação. Sinto que estou te alugando com isso. Mateu segurou Antônia delicadamente pelos ombros e foi enfático. O que você está dizendo? Nós somos um casal agora. Marido e mulher dividem os momentos bons e os problemas também. Isso não é um estorvo, é a nossa vida. Suas palavras foram definitivas. Mateu, os olhos dela se encheram de lágrimas de gratidão. O que afeta você, afeta a mim também. Estamos combinados? Concluiu ele. O falecido marido nunca, em 40 anos, tinha dito algo parecido para ela. Sempre que havia um problema ou uma doença, Antônia precisava resolver tudo sozinha, sem qualquer apoio. Mas este homem era totalmente diferente. Ele fazia questão de estar ao lado dela na linha de frente. Muito obrigada. Agradeceu Antônia, e Mateu sorriu, tentando aliviar a tensão. Não precisa me agradecer por fazer o óbvio. Ele a puxou para um abraço protetor. O abraço dele era espaçoso e quente, e Antônia permaneceu ali aninhada por muito tempo, sentindo o medo inicial ser gradualmente substituído por uma sensação de segurança. No dia seguinte, os dois foram até o escritório do advogado indicado por Mateu. Era uma profissional experiente, uma advogada na faixa dos 50 anos, especializada em direito de família. Analisando a situação de forma puramente legal, o caso tem suas complexidades, explicou a advogada, folheando os documentos apresentados. O imóvel de fato permanece registrado unicamente no nome do falecido, correto? Perguntou. Sim, está, confirmou Antônia. E vocês não deixaram descendentes direto? A advogada quis certificar-se. Não, nenhum, Antônia assentiu. Pois bem, do ponto de vista estrito da lei de heranças, a alegação da sua cunhada tem certa base jurídica para abrir o inventário pelos colaterais. No entanto, o fato de você ter permanecido no imóvel por 40 anos, muda totalmente a figura, detalhou a advogada. O semblante de Antônia continuava preocupado. Mas isso significa que serei obrigada a sair? Perguntou aflita. Não, absolutamente não. Você tem direitos claros de meação e até mesmo direito real de habitação por ter sido o lar do casal por 4 décadas, além de podermos alegar a usucapião familiar se for o caso. Nós temos excelentes ferramentas para lutar, garantiu a profissional, olhando nos olhos de Antônia. Mas preciso ser honesta. Será um processo que demandará tempo e haverá custos envolvidos. Vocês precisam estar preparados para uma disputa de fôlego, alertou. Antônia assentiu com a cabeça, resignada. Todos os custos processuais e honorários ficam por minha conta, interveio Mateu imediatamente, firme. Mateu, de jeito nenhum, eu não posso aceitar. Antônia tentou protestar, surpresa, mas ele a interrompeu com doçura e firmeza. Já está decidido. Essa causa é nossa. Antônia não teve como recusar diante de tanta generosidade. Ao deixarem o escritório do advogado, o sol já estava se pondo no horizonte. Eu nem sei como te agradecer por isso, Mateu, disse ela enquanto caminhavam. Mateu sorriu e apertou a mão dela. Se me agradecer de novo, vou ter que te dar um puxão de orelha. As mãos dele continuavam passando aquele calor reconfortante. Poucos dias depois, o celular de Antônia tocou. Era Márcia. Ela hesitou por alguns segundos olhando para a tela, sem saber se atendia ou não, mas acabou deslizando o dedo para aceitar a chamada. Sim, Márcia, atendeu. A voz da cunhada veio carregada da arrogância habitual. Você recebeu a notificação dos meus advogados, presumo? Indagou. Sim, recebi.
respondeu Antônia de forma sucinta. E então? Já começou a empacotar as suas coisas? Pressionou a mulher do outro lado. Antônia respirou fundo e buscou forças no fundo da alma. Márcia. Eu também já contratei uma advogada e nós vamos responder formalmente a esse processo, disparou Antônia. Houve um silêncio repentino e pesado na linha. A cunhada claramente não esperava aquela reação. O quê? Você o quê? Gaguejou Márcia, pega de surpresa. Isso mesmo. Eu também tenho os meus direitos sobre aquele apartamento e vou defender-los na justiça, reafirmou Antônia. Direitos? Que direitos você acha que tem? A voz de Márcia subiu de tom, alterada. Eu fui companheira dele por 40 anos, cuidei daquela casa e colaborei para a manutenção do patrimônio. Os advogados me garantiram que você não pode simplesmente me despejar, explicou Antônia, mantendo a voz firme e controlada. Márcia explodiu do outro lado da linha. Escuta aqui, sua insolente. Você está achando que pode me peitar? Antônia manteve-se firme, sem se deixar abalar pelos gritos. Não estou peitando ninguém, Márcia. Estou apenas buscando o que é justo por direito. A voz dela transmitia uma segurança inédita. Com certeza é aquele homem novo que está colocando essas caraminholas na sua cabeça. Ele só quer dar o golpe do baú no patrimônio que era do meu irmão. Destilou a cunhada com desdém. Não ouse falar dele, você não sabe de nada, rebateu Antônia, defendendo o companheiro, mas Márcia soltou uma risada debochada. Ah, sei sim. Velha tonta, caindo em conversa de malandro. Pois bem, se você quer resolver na justiça, prepare-se. Nós vamos até o fim e quero ver quem vai rir por último. E desligou na cara de Antônia. Antônia colocou o celular sobre a mesa, suas mãos ainda tremiam pelo estresse da conversa. Mateu aproximou-se imediatamente e envolveu os ombros dela em um abraço de apoio. Você foi maravilhosa, meu amor. Falou o que precisava ser dito, elogiou. Ainda sinto um frio na barriga. Confessou Antônia, e ele respondeu prontamente. É normal sentir medo, mas lembre-se. Eu estou bem aqui do seu lado. Antônia aconchegou-se no peito dele. O medo continuava ali, mas saber que tinha um parceiro de verdade tornava tudo mais suportável. Nos dias seguintes, Márcia não deu mais sinal de vida. Antônia sentia uma angústia constante. Parecia a calmaria que antecede uma grande tempestade. Tinha certeza de que a cunhada estava articulando alguma nova maldade pelas costas. Até que em uma tarde qualquer, enquanto Antônia aproveitava seu dia de folga em casa, a campainha tocou. Ao abrir a porta, deu de cara com Márcia. Ela havia aparecido de surpresa, sem qualquer aviso prévio. Márcia? Antônia assustou-se, mas a cunhada entrou empurrando a porta. Com licença. Márcia nem esperou ser convidada e foi direto em direção à sala de estar. Antônia seguiu logo atrás, tensa. Márcia parou no meio da sala e deparou-se com Mateu, que estava sentado no sofá lendo um livro. A cunhada semicerrou os olhos ao focar nele e virou-se para Antônia com desdém. Então esse aí é o seu novo marido? Márcia, por favor, tenha modos e cumprimente as pessoas, pediu Antônia, mas a cunhada apenas desdenhou. Modos? Com quem eu não conheço? Mateu levantou-se calmamente do sofá e manteve a postura educada. Muito prazer, senhora Márcia. Me chamo Mateu, apresentou-se de forma polida, mas a mulher respondeu com total frieza. Guarde o seu prazer, não vim aqui para fazer sala. Mateu manteve a compostura, engolindo a provocação em respeito a Antônia. Márcia voltou toda a sua atenção para a dona da casa. Fiquei sabendo que você contratou advogados para me processar, é verdade? Cobrou. Sim, é verdade, confirmou Antônia. Então você decidiu mesmo ir para o confronto? Pressionou a cunhada. Antônia respondeu mantendo a cabeça erguida. Eu decidi lutar pelo que é meu por direito. Márcia deu um passo à frente, com um olhar congelante. Antônia, você tem noção de com quem está tentando mexer? A voz dela soou quase como uma ameaça velada. Não estou mexendo com ninguém, Márcia, rebateu ela. Márcia então aumentou o tom de voz, alterada. Por 40 anos você viveu às custas do dinheiro da nossa família, comendo e bebendo do bom e do melhor graças ao meu irmão, e agora vem querer falar de direitos patrimoniais? Antônia respirou fundo, sentindo o coração martelar no peito. Suas mãos estavam frias, mas daquela vez ela estava decidida a não abaixar a cabeça. Márcia, eu também tenho muita coisa entalada para te dizer, começou Antônia, e a cunhada soltou uma risada irônica. Ah! Tem é? Uma chama de coragem e indignação acendeu-se nos olhos de Antônia.
40 anos de silêncio e submissão estavam prestes a explodir. Ela percebeu que se não colocasse tudo para fora naquele momento, carregaria aquele arrependimento para o túmulo. O coração dela batia acelerado, a ponta dos dedos formigava, mas ela seguiu em frente. Eu dei 40 anos da minha juventude e da minha vida para aquela casa e para aquela família. Começou Antônia, elevando o tom de voz. Casei-me aos 22 anos, sem nem saber o que era a vida, sem nunca ter recebido um gesto de carinho ou ouvido um eu te amo daquele homem. Isso era o seu destino, o papel de uma esposa dedicada. Desdenhou Márcia com frieza, os olhos de Antônia faiscaram de revolta. Destino? A voz dela ecoou pela sala. Márcia, você faz ideia do que o seu irmão fazia pelas minhas costas enquanto eu pagava de esposa dedicada? A cunhada franziu a testa, confusa. Do que você está falando? Questionou. Antônia não recuou. Ele me traía. Ele manteve uma amante por mais de 10 anos. O silêncio caiu como uma bomba na sala de estar. As feições de Márcia congelaram por um instante. O quê? Que absurdo é esse que você está inventando? Gaguejou a mulher. Antônia continuou com firmeza, despejando toda a verdade. Eu descobri tudo mexendo nas coisas dele depois que ele morreu. Encontrei as faturas ocultas do cartão, fotos dele com a outra mulher. Ele aparecia sorrindo de orelha a orelha ao lado dela, um sorriso que ele nunca, nem uma única vez, deu para mim dentro de casa. A voz de Antônia oscilava pela emoção, mas ela não parou. Eram 4 décadas de sapos engolidos vindo à tona de uma só vez. Gastos em motéis de luxo, jantares caros, presentes de lojas de grife feminina. Isso durou mais de 10 anos, Márcia. Até os últimos dias dele antes de falecer. Ao ouvir o relato detalhado, Márcia deu um pequeno passo para trás, visivelmente desconfortável. Antônia cravou o olhar nela e disparou a pergunta crucial. Você já sabia de tudo isso, não sabia, Márcia? A cunhada desviou o olhar imediatamente, sem responder. Naquele milésimo de segundo, Antônia teve a confirmação absoluta, ela sempre soube. Antônia deu um passo à frente, confrontando-a diretamente. Você sabia. Não adianta negar. Você sabia de toda a sem-vergonhice do seu irmão e preferiu ficar quieta, me fazendo de boba por 40 anos. Márcia mordeu o lábio inferior e seu rosto ficou vermelho de vergonha. Escuta aqui. Isso tudo. A mulher começou a gaguejar, perdendo totalmente a postura arrogante e superior de diretora de escola. Era a primeira vez que se via acuada. Homens são assim mesmo, isso não é o fim do mundo. O importante é manter as aparências perante a sociedade, justificou Márcia, tentando recuperar o controle. Antônia mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. O quê? Rebateu horrorizada. É isso mesmo. Homens têm suas fraquezas, mas ele nunca deixou faltar nada em casa e manteve o nome da família limpo. O que mais você queria? Destilou a cunhada. Naquele exato momento, algo se rompeu definitivamente dentro de Antônia. Toda a mágoa, a humilhação e a submissão acumuladas ao longo de uma vida inteira explodiram em pura indignação. Chega, Márcia, gritou Antônia a plenos pulmões. Foi a primeira vez em 4 décadas que ela ousou erguer a voz contra alguém daquela família. Márcia deu um sobressalto, assustada com a reação. Até Mateu olhou para Antônia com um misto de surpresa e admiração. Eu também sou um ser humano, continuou Antônia, com as lágrimas lavando seu rosto, mas sem perder a força na voz. Eu me sacrifiquei por aquela família, fui traída da pior forma possível e agora você acha que tem o direito de me despejar da minha própria casa? O seu irmão foi um crápula comigo por mais de 10 anos. Você acobertou tudo e agora a errada da história sou eu? Márcia permaneceu de boca aberta, sem conseguir articular uma única palavra de defesa. Antônia continuou o desabafo, despejando tudo o que estava guardado no fundo da alma. Entrei naquela casa quase menina, passei a vida servindo aos caprichos de vocês, aguentando o gênio difícil do seu irmão sem nunca receber um elogio, um gesto de carinho. E eu aceitava tudo porque achava que a vida de casada era esse fardo mesmo. As lágrimas escorriam livremente, mas Antônia mantinha o olhar firme na cunhada. Mas eu estava redondamente enganada. Ele sabia ser carinhoso, ele sabia sorrir e ser generoso. Só que ele guardava tudo isso para outra mulher, enquanto para mim só sobravam as migalhas e a frieza. Eu fui a maior palhaça dessa história por 40 anos. Márcia tentou interromper, mas Antônia ergueu a mão, calando-a imediatamente. E você sabia de tudo e escolheu o silêncio cúmplice por 4 décadas. E agora, com a maior cara de pau do mundo, vem aqui me mandar embora com uma notificação de advogado?
Você acha que isso é atitude de alguém que tem um mínimo de humanidade? A voz de Antônia terminou embargada, quebrando o silêncio pesado que se instalou na sala. O rosto de Márcia estava completamente pálido, em choque. Ela nunca imaginou que aquela nora e cunhada sempre tão mansa e submissa seria capaz de uma explosão daquela magnitude. Estava totalmente sem ação. Mateu aproximou-se devagar e segurou firme a mão de Antônia. Ela estava tremendo dos pés à cabeça pelo turbilhão de emoções. Senhora Márcia, interveio Mateu com uma voz calma, porém carregada de autoridade. A cunhada desviou o olhar para ele. A senhora tem a mínima noção de tudo o que Antônia teve que suportar e calar ao longo desses 40 anos? Questionou ele. Márcia continuou em silêncio. Pois eu sei perfeitamente. Passei os últimos 6 meses observando de perto e pude ver o tamanho da generosidade, da paciência e, acima de tudo, da solidão que ela carregava no peito, afirmou Mateu com firmeza. A Antônia não cometeu erro nenhum nessa história. O único culpado foi o seu falecido irmão. E a senhora, por ter sido cúmplice e acobertado tudo, carrega a mesma parcela de culpa. As palavras dele fizeram o olhar de Márcia vacilar. De agora em diante, a história dela será diferente. Eu assumo o compromisso de cuidar e proteger a Antônia pelo resto dos nossos dias, declarou Mateu com total convicção. Tudo o que lhe foi negado no passado, eu farei questão de oferecer em dobro. A senhora pode ter certeza disso. Ele apertou ainda mais a mão de Antônia. Márcia olhava alternadamente para os dois, com uma expressão de total derrota. Seus lábios tremiam levemente. A mulher sempre tão altiva e orgulhosa parecia ter encolhido de tamanho diante daquela verdade escancarada. Você tem como provar tudo isso? Arriscou Márcia com a voz fraca, tentando um último blefe. Provas? Eu tenho todas as faturas detalhadas e as fotografias guardadas comigo. A senhora quer que eu busque para dar uma olhada? Rebateu Antônia com firmeza, fazendo o restante da cor sumir do rosto da cunhada. Então é tudo verdade. Murmurou Márcia para si mesma, abaixando a cabeça. O silêncio voltou a reinar no ambiente, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede. Os ombros de Márcia caíram, demonstrando um abatimento que Antônia nunca tinha visto antes. A fortaleza da família parecia estar desmoronando. No fundo, começou Márcia com a voz embargada. No fundo, eu também fui traída pelo meu próprio irmão. Lágrimas surgiram nos olhos da cunhada. Antônia observou aquela cena e sentiu a raiva começar a se dissipar ligeiramente, dando lugar a uma sensação de desabafo. Eu juro que não tinha a certeza absoluta, Antônia. Eu desconfiava de algumas atitudes dele, mas preferia acreditar que eram apenas boatos para não manchar o nome da nossa família, justificou Márcia, balançando a cabeça em negação. Mas ver que você encontrou as provas reais. É duro aceitar que o meu próprio irmão era esse tipo de homem. Antônia preferiu não dizer mais nada. Os olhos de Márcia estavam vermelhos e ela parecia prestes a chorar algo inédito para aquela mulher de ferro. Vocês. Começou Márcia, caminhando lentamente em direção à porta de saída. Antes de passar pelo batente, virou-se de costas e disse em um sussurro. Depois nós conversamos com mais calma. Sua voz não tinha mais aquela imponência de antes. A porta se fechou silenciosamente. Antônia desabou sentada no chão da sala, completamente sem forças no corpo. Seu coração continuava batendo em um ritmo acelerado. Mateu agachou-se imediatamente ao lado dela e a envolveu em um abraço terno. Você foi gigante, meu amor. Teve muita coragem, elogiou, acariciando os cabelos dela. Estou toda tremendo. Foi a primeira vez na vida que eu gritei com alguém daquele jeito, confessou Antônia com a voz pastosa. E fez muito bem. 40 anos aguentando tudo calada já foram mais do que suficientes, confortou Mateu. Antônia chorou copiosamente nos braços dele, um choro que misturava o alívio de ter colocado tudo para fora com a melancolia pelo tempo perdido. Parecia que tinha expelido um veneno que a sufocava por dentro há décadas, era uma mistura de leveza e cansaço extremo. De agora em diante, prometa que nunca mais vai guardar nada para si, fale tudo o que der vontade. Engolir sapo adoece a alma, orientou Mateu. E ela assentiu. Sim. Chega de calar. A partir daquele dia, Márcia sumiu completamente de circulação. Uma semana se passou, depois 2, e logo um mês inteiro havia corrido sem que nenhuma nova notificação ou ligação da cunhada aparecesse. Antônia começou finalmente a respirar em paz, sentindo que o pior havia passado. Cerca de um mês após o confronto, após o jantar, Mateu fez uma surpresa. Antônia, o que você acha de fazermos as malas e irmos para Porto de Galinhas? Propôs ele com um sorriso misterioso. Ela abriu bem os olhos. Porto de Galinhas? Pernambuco? Indagou surpresa.
Exatamente. Nós não tivemos uma lua de mel de verdade, não é? Disse ele, puxando 2 bilhetes de passagem aérea do bolso do paletó. Já comprei tudo, serão 4 dias de puro descanso. Mas quando vai ser isso? Quis saber ela. Na próxima semana, respondeu ele com entusiasmo. Antônia ficou sem palavras. Uma lua de mel. Quando se casou há 40 anos em um casamento arranjado, viajar estava fora de cogitação. A sogra havia cortado a ideia logo de início. Onde já se viu a noiva deixar os afazeres da casa para passear, e aquela frase selou o destino dela. Desde então, Antônia nunca tinha feito uma viagem de lazer na vida, sequer tinha pisado em um aeroporto ou andado de avião em seus 62 anos de existência. Mateu. Eu nunca andei de avião na vida, confessou ela timidamente, e ele sorriu com ainda mais ternura. Eu sei disso. E é exatamente por isso que nós vamos. Mateu segurou firme a mão dela. Antônia, chegou a hora de você viver tudo o que te foi privado no passado. De agora em diante, a vida é nova. Os olhos dela se encheram de lágrimas de emoção. Como aquele homem conseguia ser tão incrivelmente generoso? Ele sempre encontrava uma forma de tocar o fundo do coração dela. Muito obrigada por tudo, agradeceu Antônia, e ele brincou. Olha o puxão de orelha. Os dois riram juntos sob a luz da sala, enquanto o céu estrelado brilhava do lado de fora. A perspectiva de fazer sua primeira viagem de avião aos 62 anos começou a gerar uma expectativa deliciosa no peito de Antônia. Ela se sentia ansiosa e animada como uma criança pequena. Nunca é tarde para começar a viver de verdade, pensou consigo mesma, apertando a mão quente e firme de Mateu. Uma semana depois, os dois desembarcavam no aeroporto de Congonhas para pegar o voo. Antônia olhava ao redor maravilhada, observando o fluxo intenso de pessoas carregando malas, os anúncios nos alto-falantes e o movimento dos painéis de voo. Tudo muito novo e surpreendente, não é? Perguntou Mateu sorrindo. Sim, é incrível, respondeu ela com os olhos brilhando. Mateu segurou firme a mão dela. Não vá se perder de mim nessa multidão, fique bem colada, brincou ele. Deixa disso, não sou nenhuma criança, rebateu ela fingindo irritação, mas manteve os dedos firmemente entrelaçados nos dele. Eles passaram pelos procedimentos de check-in e canal de inspeção de segurança. Embora estivesse um pouco confusa com as regras, Mateu ia explicando cada detalhe com extrema paciência. Agora é só aguardarmos no portão de embarque correspondente, orientou ele. Entendido, assentiu ela. Sentados na sala de embarque, Antônia observava as aeronaves através do imenso painel de vidro. É naquilo ali que nós vamos subir aos céus. Dá um certo frio na barriga, confessou. Mateu riu com carinho. Fique calma, a viagem é tranquila e rápida. O anúncio de embarque começou e as filas foram se formando. Antônia respirou fundo, controlando a ansiedade. Sua primeira viagem aérea aos 62 anos de vida, uma mistura perfeita de medo e entusiasmo. O avião decolou. Antônia, acomodada na poltrona da janela, mantinha os olhos fixos na paisagem exterior. As construções foram diminuindo de tamanho até sumirem entre as nuvens. Nossa! Exclamou espontaneamente, maravilhada. Acima das nuvens, o cenário era de uma beleza indescritível, um céu azul infinito contrastando com um mar de nuvens brancas abaixo. Gostou da vista? Perguntou Mateu. É a coisa mais linda que já vi, respondeu ela, sem conseguir desviar o olhar da janela. Tantos anos de vida e aquela era uma experiência inédita. Mateu, chamou ela, virando-se para o marido. Por que eu demorei tanto tempo para ver o mundo lá fora? Voz dela vacilou pela emoção. O que eu fiz da minha vida nesses 40 anos? Só conheci o trajeto de casa para o trabalho e para a casa da sogra, nunca me permiti ir a lugar nenhum. Mateu segurou a mão dela com carinho. O passado já foi, meu amor. De agora em diante nós vamos viajar muito. Depois de Porto de Galinhas, podemos ir para Gramado, depois para o Rio de Janeiro. Nós temos todo o tempo do mundo pela frente, garantiu sorrindo. Você acha que podemos mesmo? Perguntou ela. Mas é claro que sim. A vida é nossa para ser vivida, respondeu ele com convicção. Antônia olhou para o companheiro e segurou a emoção. Decidiu que as lágrimas de felicidade ficariam guardadas para depois. Algumas horas depois, o avião aterrissava em solo pernambucano. Ao cruzarem as portas do aeroporto de Recife, uma brisa quente e acolhedora os recebeu. O clima era deliciosamente tropical, bem diferente do ar da cidade de onde vinham. Que ar gostoso! Comentou Antônia. Verdade. O clima do Nordeste é único, concordou Mateu. Eles retiraram o carro alugado e pegaram a estrada em direção ao litoral. À medida que avançavam,
A imensidão azul do mar começou a surgir no horizonte. O contraste do azul do oceano com as areias claras deixou Antônia hipnotizada. Olha aquilo! O mar, murmurou ela, maravilhada. Lindo demais, não é? Perguntou Mateu. Uma pintura, respondeu ela. Antônia abriu um pouco o vidro do carro para sentir o vento litorâneo no rosto, trazendo aquele aroma característico de maresia. Mateu reduziu a velocidade e estacionou o veículo em um recuo da estrada de terra, olhando com carinho para ela. Vamos descer e ver o mar de perto, convidou. Os dois desceram do carro e caminharam até uma pequena praia deserta à beira da estrada. As ondas quebravam suavemente na areia, deixando uma espuma alva que logo recuava. Nossa! Antônia exclamou com os olhos brilhando. Ela permaneceu ali parada por longos minutos, apenas contemplando a imensidão do oceano e ouvindo o barulho relaxante das ondas. Aquilo trouxe uma paz imediata para o seu espírito. Mateu postou-se ao lado dela, compartilhando daquele momento de contemplação em silêncio. A mera presença um do outro ali já completava o cenário de forma perfeita. Eles seguiram para a pousada, acomodaram as malas e saíram para almoçar. Deliciaram-se com a culinária local. Peixe na telha, bobó de camarão, macaxeira frita e caldinho de frutos do mar. Antônia comeu com gosto, aproveitando cada sabor. Está gostando da comida? Quis saber Mateu. Está simplesmente divino, respondeu ela, sem conseguir parar de comer. Mesmo satisfeita, continuava aceitando as iguarias. Coma com calma, ninguém vai tirar o prato da sua frente, brincou Mateu, provocando risadas nela. Me desculpe, é que está tudo tão gostoso que perco a linha, justificou Antônia rindo. Não precisa pedir desculpas por aproveitar a vida, como o quanto quiser, respondeu ele com carinho. Após o almoço, foram tomar um café em uma varanda com vista panorâmica para as piscinas naturais. Este lugar é um verdadeiro paraíso, comentou Antônia em um suspiro. Que bom que gostou, passei semanas pesquisando as melhores opções para nós, revelou Mateu. As bochechas dela coraram levemente. Muito obrigada por tanto cuidado, agradeceu. Mateu ergueu o dedo em tom de brincadeira. Olha o combinado sobre os agradecimentos. Oisai, oisai. Vou levar um puxão de orelha, completou Antônia rindo, e os dois compartilharam uma gargalhada cúmplice. No meio da tarde, Mateu perguntou. Antônia, tem algum lugar específico que você gostaria de conhecer por aqui? Para ser sincera, tudo aqui é novidade para mim, então não faço ideia, confessou ela. Pois então deixe comigo, vou te levar a um ponto especial, prometeu ele. Mateu conduziu o carro por uma estrada de terra até estacionar em uma praia mais reservada e tranquila, e praticamente sem movimento de turistas. A areia era incrivelmente fina e o mar parecia uma piscina de águas calmas. Chegamos, anunciou Mateu. Eles desceram do veículo e caminharam em direção à faixa de areia. Ao pisarem na transição da vegetação para a praia, Mateu surpreendeu com um pedido: tire as sandálias. Antônia arregalou os olhos. Aqui? Na areia? Indagou. Sim, vamos caminhar descalços na beira da água, convidou ele. Antônia hesitou por um momento. Ela nunca havia caminhado descalça em uma praia em toda a sua vida. Desde menina, fora educada sob rígidos conceitos de etiqueta familiar de que uma moça de respeito deveria manter a postura e nunca andar desalinhada. No casamento anterior, a cobrança fora a mesma. Onde já se viu uma mulher de respeito andando descalça por aí? Aquelas regras a impediram de vivenciar pequenos prazeres da vida. Eu nunca fiz isso antes na vida, confessou Antônia, e Mateu sorriu com total compreensão. Eu sei, meu amor. É exatamente por isso que nós vamos fazer agora, garantiu ele. Mateu tirou os próprios sapatos e meias e pisou na areia quente. Vamos lá, faça o mesmo. Antônia, com movimentos lentos, desfez as tiras das suas sandálias e tirou as meias calças. Ao pisar descalça na areia pela primeira vez, soltou um leve suspiro. A areia estava morna e incrivelmente macia, moldando-se perfeitamente sob os seus pés. E então? Qual é a sensação? Quis saber Mateu. É estranho. Mas é uma sensação maravilhosa, respondeu ela com um sorriso aberto. Era uma descoberta sensorial tardia, mas deliciosa. Mateu segurou a mão dela com carinho. Vamos caminhar, convidou. De mãos dadas, os dois começaram a andar pela extensão da praia deserta. Uma onda mais forte avançou e a água do mar tocou os pés de Antônia. Ui! Que delícia! Exclamou ela, dando um leve pulo para trás pelo susto, mas logo avançou novamente em direção à água. Outra onda veio e, dessa vez, ela não recuou, permitindo que a água morna do mar cobrisse seus tornozelos. Que sensação refrescante! Comentou rindo de verdade,
com uma alegria genuína. Mateu acompanhava o riso dela, contagiado. Você está se saindo muito bem. Elogiou ele. Com certeza, garantiu ela. Eles continuaram a caminhada de mãos dadas, sentindo o toque da água do mar a cada onda que vinha. O sol começou a baixar no horizonte, colorindo o céu com tons de degradê entre o laranja e o rosa. Enquanto caminhava, Antônia sentiu as lágrimas começarem a brotar. Ela chorava e sorria ao mesmo tempo. O que foi, meu amor? Por que o choro? Perguntou Mateu preocupado, parando a caminhada. Eu não sei. É uma emoção que não cabe no peito, respondeu ela, sem conseguir conter as lágrimas que escorriam livremente. Mateu a puxou para um abraço apertado ali mesmo, com a água do mar banhando os pés dos dois a cada balanço das ondas. Aos 62 anos de vida, esta é a primeira vez. Começou Antônia, zaninhada no peito dele. A primeira vez de quê? Quis saber ele. A primeira vez que eu descubro o verdadeiro significado de se sentir livre de verdade, desabafou ela. Antônia ergueu os olhos para o céu de Porto de Galinhas, apreciando as cores do entardecer mais lindo que já vira na vida. Passei a vida inteira presa a obrigações, a cobranças de família, a convenções sociais e às vontades de um homem frio. Nunca tinha feito algo puramente por minha própria vontade, relembrou. E agora? Como você se sente? Perguntou Mateu, olhando nos olhos dela. Agora tudo mudou. Sinto-me leve, sinto-me dona do meu próprio destino. E tudo isso graças a você, Mateu, declarou ela. Mateu levou as mãos ao rosto dela e enxugou delicadamente as lágrimas com os polegares. Eu prometo que farei de tudo para que você continue se sentindo livre todos os dias da sua vida, realizando cada desejo que ficou guardado no passado, prometeu ele com devoção. Eu aceito, respondeu Antônia com um aceno de cabeça. Os dois permaneceram ali abraçados sob o pôr do sol por um longo tempo, ouvindo apenas o som das ondas e sentindo a brisa litorânea. Parecia que o tempo havia congelado para os dois. A noite caiu. Eles retornaram para a pousada e decidiram pedir o jantar no próprio quarto, desfrutando da privacidade. Através da varanda, dava para ver a imensidão do Mar Negro sob a luz das estrelas e ouvir o quebrar das ondas na praia. Como foi o seu dia hoje, Antônia? Perguntou Mateu durante a refeição. Foi o dia mais perfeito da minha vida, um momento que guardarei para sempre na memória, respondeu ela com os olhos brilhando. E o que temos planejado para amanhã? Quis saber animada. Amanhã podemos fazer um passeio de jangada pelas piscinas naturais ou fazer um tour de buggy pelas praias vizinhas, o que você preferir, sugeriu Mateu. Qualquer opção me parece maravilhosa. Você escolhe. Respondeu ela sorrindo. O destino não importava, contanto que estivesse ao lado dele. Após o jantar, acomodaram-se lado a lado no sofá da varanda do quarto. A lua cheia havia surgido no céu, refletindo seu brilho prateado nas águas escuras do oceano. Antônia, chamou Mateu de forma terna. Sim, respondeu ela. Eu vi o seu sorriso hoje na praia. Um sorriso tão aberto, tão radiante e cheio de vida. Você estava absolutamente deslumbrante, elogiou ele, fazendo as bochechas dela corarem. Imagina. Bobagem sua, respondeu timidamente. Não é bobagem, é a mais pura verdade. E eu assumo o compromisso de fazer você sorrir assim todos os dias da nossa vida, prometeu ele. Antônia não respondeu com palavras. Apenas deitou a cabeça no ombro dele, sentindo o calor acolhedor do marido. Mateu a envolveu em seus braços, oferecendo todo o seu aconchego. O luar preenchia o ambiente e o som do mar ao fundo trazia um ritmo tranquilo e relaxante para o casal. Antônia sentia-se flutuar. Tudo o que vivera naquele dia parecia saído de um sonho perfeito. A primeira viagem de avião, a beleza do mar do Nordeste, a caminhada de pés descalços na areia e, agora, aquela noite perfeita ao lado do homem que amava. Mateu aproximou-se e depositou um beijo suave na testa dela. Obrigado por partilhar essa jornada comigo, Antônia, sussurrou com carinho. Eu é que agradeço por ter surgido na minha vida, respondeu ela. Aquela noite em Porto de Galinhas trazia uma atmosfera completamente diferente de tudo o que ela conhecia. Havia uma cumplicidade e um desejo maduro e profundo conectando os dois. Eles se entregaram ao momento com uma paixão intensa e um afeto genuíno. O vigor e a vitalidade de Mateu continuavam surpreendentes, demonstrando uma energia formidável que parecia não ter fim. Antônia maravilhou-se novamente com aquela entrega absoluta. Os dois integraram-se, por completo em uma sintonia perfeita. Perderam totalmente a noção das horas, embalados apenas pelo barulho constante do mar lá fora. Ao final, deitados lado a lado na cama, contemplavam o teto do quarto em um estado de total plenitude e relaxamento.
A respiração de ambos aos poucos voltava ao normal, trazendo uma sensação de profunda paz de espírito. Mateu. Chamou ela em um sussurro. Sim, meu amor, respondeu ele. Muito obrigada por tudo, de verdade, agradeceu com a voz embargada pela emoção. Obrigado pelo quê? Exatamente. Quis saber ele sorrindo. Por tudo. Por me trazer a esse lugar maravilhoso, por me mostrar a beleza do mar, por me incentivar a andar descalça na areia. Por me devolver a vida, enumerou Antônia. Em poucos meses você me permitiu viver tudo o que me foi negado em 62 anos de existência. Mateu sorriu com doçura e a puxou para perto. Nós temos uma vida inteira pela frente ainda, meu amor. Há muita coisa boa para vivermos juntos, garantiu ele. Eu te amo, Antônia, declarou com total sinceridade. Ao ouvir aquelas palavras, o coração de Antônia pareceu errar as batidas. Era uma frase que ela nunca, em 40 anos de casamento anterior, havia escutado de um homem. Foi a primeira vez na vida que recebeu uma declaração de amor legítima. Eu também te amo, Mateu. Muito, respondeu ela em um sussurro emocionado. Os dois adormeceram abraçados, tendo o barulho das ondas do mar como uma suave canção de ninar. A noite avançou serena no litoral pernambucano. Na manhã seguinte, Antônia postou-se diante da janela do quarto para contemplar o amanhecer sobre o oceano. O sol começava a surgir no horizonte, espalhando seus raios dourados sobre a imensidão azul das águas. Chegar aos 62 anos para finalmente conseguir apreciar a beleza do mundo com leveza, pensou consigo mesma. Mateu aproximou-se silenciosamente por trás e envolveu a cintura dela em um abraço caloroso. O que a minha linda esposa está observando com tanta atenção? Perguntou ao pé do ouvido. Apenas apreciando esse nascer do sol maravilhoso, respondeu ela sorrindo. O sol é lindo, mas não chega aos pés da sua beleza, elogiou ele, provocando risadas timidez nela. Deixa de ser bobo, Mateu, gesticulou ela rindo. E assim os 4 dias de lua de mel em Porto de Galinhas passaram voando. Durante o voo de retorno para casa, Antônia refletia sobre a sua trajetória. Agora sim, a minha nova vida começou de verdade, pensou com convicção. Ela costumava achar que começar de novo aos 62 anos era tarde demais, que a vida já havia passado, mas agora compreendia que aquele era exatamente o momento perfeito para o seu renascimento. Através da janela do avião, observava o mar de nuvens brancas iluminado pelo sol radiante, uma imagem de pura esperança. Ela buscou a mão de Mateu ao seu lado e a apertou firme, recebendo de volta um aperto seguro e cheio de amor. O caminho de volta para casa já não trazia nenhum medo ou insegurança. Uma semana após o retorno da viagem, a rotina do casal já estava perfeitamente sintonizada. A vida de Antônia havia mudado por completo. Acordar todas as manhãs e ver Mateu ao seu lado na cama era um verdadeiro milagre cotidiano. Dividir as refeições, conversar sobre o dia e adormecer nos braços dele transformavam os dias comuns em momentos especiais. Naquela manhã específica, enquanto Antônia se arrumava para ir abrir a floricultura, o celular tocou. Ao olhar para a tela, viu o nome de Márcia. Seus movimentos congelaram por um instante. Um mês inteiro de silêncio absoluto e agora, uma ligação repentina da cunhada. O que poderia ser? Com o coração acelerado e uma pontada de ansiedade, ela atendeu. Alô? Márcia? Disse com cautela. Do outro lado da linha, ouviu-se apenas um longo e pesado suspiro. Antônia, chamou a cunhada. A voz dela estava completamente diferente. A arrogância e a rispidez habituais haviam sumido por completo, dando lugar a um tom abatido. Sim, Márcia? Estou ouvindo, respondeu Antônia. Passei essas últimas semanas refletindo muito sobre tudo o que você me disse naquele dia, confessou a cunhada com a voz trêmula. Antônia manteve-se em silêncio, apenas escutando. Você estava coberta de razão em tudo o que disse. E eu preciso te pedir perdão pelo meu comportamento, desabafou Márcia, deixando Antônia em absoluto estado de choque. Aquela mulher orgulhosa, que nunca havia pedido desculpas a ninguém na vida, estava se retratando. Para ser honesta com você, eu já desconfiava das atitudes do meu irmão no passado, mas preferia fechar os olhos para não enfrentar a vergonha de ver o nome da nossa família envolvido em um escândalo, continuou a cunhada em um desabafo sincero. Então escolhi o silêncio e acabei sendo injusta com você por todos esses anos. Sinto muito por tudo o que você teve que passar por culpa dele, a voz de Márcia falhou pela emoção. Antônia sentiu as lágrimas começarem a brotar em seus olhos. Esqueça aquela história sobre o apartamento. Eu agi movida pela ganância e pelo orgulho ferido, afirmou a cunhada. Já entrei em contato com os meus advogados e ordenei que retirassem o processo e cancelassem qualquer ação de despejo contra você, garantiu.
Antônia não conseguia encontrar as palavras diante daquela reviravolta. Márcia. Você está falando sério? Conseguiu perguntar com dificuldade. Estou falando com o coração, Antônia. Você dedicou 40 anos da sua vida e aguentou muita coisa calada. Você mais do que ninguém tem total direito de manter aquela casa. Vá viver a sua vida e tente ser feliz de verdade daqui para frente, desejou a cunhada. Houve um breve silêncio na linha antes que Márcia continuasse. Aquele homem que está com você. O Sr. Mateu, não é? Ele me pareceu ser um homem de muito caráter e que realmente se importa com você, comentou. Sim, ele é um homem maravilhoso, confirmou Antônia. Cuidem-se bem e sejam muito felizes juntos, concluiu Márcia. Desejo mesmo para você, Márcia, respondeu Antônia. A ligação terminou. Antônia permaneceu estática por longos minutos, segurando o celular contra o peito enquanto as lágrimas rolavam livremente pelas suas bochechas. Era um choro de puro alívio. Parecia que um fardo de 4 décadas havia sido finalmente removido dos seus ombros. Naquela noite, Mateu veio ao seu encontro na sala de estar. Com quem você estava conversando ao telefone mais cedo? Notei que você ficou emocionada, perguntou preocupado. Era a Márcia, revelou Antônia. O semblante de Mateu ficou sério imediatamente. A Márcia. Ela voltou a te incomodar ou fazer ameaças? Quis saber Garantiu que retirou o processo dos advogados, e que o apartamento continuará sendo meu sem nenhuma contestação, explicou. Mateu arregalou os olhos, surpreso. Sério? Ela realmente fez isso? Quis confirmar. Sim, de verdade, respondeu ela com um sorriso radiante. Mateu a puxou para um abraço comemorativo. Que notícia maravilhosa, meu amor! O que é justo sempre prevalece. Celebrou. Antônia chorou de felicidade no aconchego do peito dele. Então agora acabou tudo de verdade, Mateu? Estou finalmente livre do passado? Perguntou em meio às lágrimas. Sim, meu amor. O passado ficou para trás e agora só o futuro importa para nós, garantiu ele, cobrindo-a de carinho. Naquela mesma tarde, Antônia fez questão de ir visitar Margarida no salão de beleza. Ao entrar, encontrou a amiga em sua costumeira rotina com a vassoura na mão. Olha só quem apareceu. Qual é a novidade do dia? Perguntou Margarida. Vim trazer ótimas notícias, anunciou Antônia com um sorriso de orelha a orelha. Antônia relatou detalhadamente toda a conversa telefônica que tivera com Márcia. O pedido de desculpa sincero, a retirada do processo judicial e o desejo sincero de felicidade que recebera da cunhada. Ao término do relato, Margarida estava de boca aberta, paralisada de surpresa. Menina, eu não estou acreditando nisso. A Márcia engoliu o orgulho e te pediu perdão? Exclamou a amiga, incrédula. Pois é, nem eu conseguia acreditar enquanto ouvia, confirmou Antônia. Nossa, que vitória maravilhosa, amiga. Você merece tanto essa paz. Celebrou Margarida, segurando firme as mãos de Antônia. E quer saber de uma coisa? O seu rosto está completamente transformado, você emana uma luz e uma juventude impressionantes. Elogiou olhando nos olhos da amiga. Você acha mesmo? Perguntou Antônia. Tenho certeza absoluta. Antigamente você carregava uma fisionomia pesada, triste, e agora você transborda felicidade por onde passa, garantiu Margarida sorrindo. Eu realmente estou muito feliz, Guida, confessou Antônia com os olhos marejados. Pela primeira vez em 62 anos de vida, eu sei o que é ser feliz de verdade. Margarida puxou a amiga para um abraço apertado de puro afeto. Não chore, boba. Essa é uma conquista linda, comemore. Confortou acariciando as costas dela. Sim, são lágrimas de pura alegria, é bom demais sentir isso, respondeu Antônia rindo e chorando ao mesmo tempo. Esse seu marido, o Sr. Mateu, provou ser um homem de ouro de verdade, tirou a sorte grande, comentou Margarida. Ele é o meu anjo da guarda. Guida. Sinto que estou recebendo todo o amor que me foi negado a vida inteira, declarou Antônia. Fico tão feliz por você, minha amiga. Ver a sua felicidade completa a minha, concluiu Margarida com carinho. Alguns dias se passaram e Antônia continuava sua rotina na floricultura. As flores da primavera pareciam explodir em cores e aromas dentro do espaço. O ambiente estava incrivelmente acolhedor. Uma cliente habitual entrou na loja. Bom dia, Dona Antônia. Cumprimentou. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Respondeu Antônia com um sorriso radiante e prestativo. A cliente observou atentamente as feições de Antônia e comentou surpresa. Nossa, Dona Antônia, o que a senhora andou fazendo? O seu rosto está completamente diferente, radiante. É mesmo? Antônia riu timidamente. Sim, de verdade.
A senhora está ainda mais bonita e rejuvenescida. Descobriu algum creme milagroso ou mudou a maquiagem? Quis saber a cliente curiosa. Não mudei nada nas maquiagens. Acho que é apenas o reflexo de estar de bem com a vida ultimamente, respondeu Antônia de forma sutil. Ah, aposto que tem amor envolvido nessa história. Brincou a cliente sorrindo. As bochechas de Antônia coraram na hora. Imagina. Bobagem sua, gesticulou tentando disfarçar, mas o sorriso em seus lábios entregava toda a verdade. Após a saída da cliente, Antônia olhou ao redor do seu comércio. As flores pareciam brilhar sob a luz do sol que entrava pela vidraça. Tão lindas, pensou. No passado, ela olhava para aquelas plantas apenas como mercadorias que precisavam ser vendidas para pagar as contas. Hoje, ela conseguia apreciar a beleza genuína de cada pétala. A noite chegou. Antônia encerrou o expediente na floricultura e seguiu em direção de casa. Seus passos eram ágeis e leves, e ela se pegou cantarolando uma melodia suave pelo caminho. Ao abrir a porta de casa, foi recebida por um aroma delicioso de comida caseira vindo da cozinha. Mateu estava finalizando o jantar. Você chegou. Cumprimentou ele com um sorriso largo ao notar a presença da esposa. Sim, cheguei. O que temos de bom para o jantar hoje? Perguntou se aproximando. Preparei um picadinho de carne com legumes bem quentinho. O clima esfriou um pouco agora à noite, explicou ele. Antônia ficou observando a silhueta dele por alguns instantes, ver o marido de avental, segurando uma colher de pau e cuidando do jantar com tanto carinho já havia se tornado uma cena familiar e acolhedora em sua rotina. A estranheza inicial havia sumido por completo. Muito obrigada por tanto carinho e cuidado, agradeceu se aproximando por trás. Mateu virou-se sorrindo e ameaçou brincar. Olha o puxão de orelha pelo agradecimento. Eu sei. Já decorei a regra, rebateu Antônia rindo, e os dois compartilharam um momento de pura cumplicidade e descontração. Eles jantaram calmamente, organizaram as tarefas da cozinha juntos e depois se acomodaram de forma aconchegante no sofá da sala de estar. A televisão estava ligada em um canal qualquer, mas nenhum dos dois prestava atenção na tela, a mera proximidade e o calor do corpo um do outro já preenchiam o ambiente de forma perfeita. Mateu, chamou ela em um sussurro terno. Sim, meu amor, respondeu ele prontamente. Muito obrigada por tudo. De verdade, repetiu Antônia com sinceridade. Agradecendo de novo? Perguntou ele sorrindo com carinho. Sim, farei questão de agradecer todos os dias da minha vida pelo resto dos meus dias, garantiu ela. Mateu segurou firme a mão dela e a trouxe para perto dos seus lábios. Eu é que agradeço por você ter aceitado caminhar ao meu lado e me dar a chance de te fazer feliz, declarou com devoção. Vamos viver o presente e construir o nosso futuro sem nenhum arrependimento, combinado? Propôs. Combinado, assentiu ela com firmeza. Através da janela, dava para ver a lua brilhando no céu limpo da primavera, trazendo uma brisa suave e acolhedora para dentro da sala. Antônia contemplava a noite e permitia-se refletir sobre a reviravolta que sua trajetória havia dado. Há apenas um ano, abrir aquela caixa de recordações do falecido marido trouxe a descoberta dolorosa de uma traição de mais de uma década. Naquele momento, seu mundo desabou por completo e ela se sentiu a criatura mais infeliz da Terra. Para piorar, enfrentou a ameaça real da cunhada de perder o próprio apartamento onde construiu sua história. A alegria de viver havia sumido e ela apenas arrastava os dias em pura apatia e desespero, mas hoje a realidade era completamente diferente. Ela tinha Mateu ao seu lado como companheiro de verdade. Acordar todas as manhãs e ver o rosto dele na colcha vizinha preenchia seu peito de uma paz absoluta. Ter um parceiro que fazia questão de demonstrar o seu amor em pequenos gestos diários, que a cobria de elogios sinceros e que oferecia o afeto maduro e seguro que ela nunca havia experimentado antes. Antônia costumava achar que recomeçar a vida do 0 aos 62 anos era uma loucura tardia, que o amor era um privilégio exclusivo dos jovens e que para ela só restava aceitar a solidão do outono da vida. Mas ela estava redondamente enganada. Nunca é tarde demais para renascer e ser feliz de verdade. O momento perfeito é o agora. Tudo o que lhe fora privado em 4 décadas de submissão ela conseguiu compreender e vivenciar em apenas 1 ano de relacionamento com Mateu. O verdadeiro significado de cumplicidade, de respeito mútuo, de desejo legítimo e de felicidade plena. As flores não desabrocham apenas no início da juventude, pensou Antônia em uma metáfora poética consigo mesma. Existem flores que guardam seu desabrochar mais lindo e perfumado para as estações mais maduras da vida, revelando uma beleza ainda mais resistente, profunda e duradoura. Mateu percebeu o olhar distante dela e perguntou com doçura. No que a minha linda esposa está pensando com tanta atenção?
Apenas refletindo sobre o quanto sou uma mulher abençoada e feliz hoje em dia, confessou ela com um sorriso sincero. Eu sinto exatamente o mesmo ao seu lado, respondeu ele com um olhar brilhando de amor. Mateu, chamou ela novamente, aconchegando-se ainda mais perto no peito dele. Sim, meu amor, atendeu ele. Eu posso te garantir, com toda a certeza da minha alma, que este é o momento mais feliz de todos os meus 62 anos de existência, declarou ela de forma definitiva. Mateu a envolveu em um abraço protetor e apertado, beijando seus cabelos com carinho. E eu farei de tudo para que cada novo dia seja ainda mais feliz do que o anterior, eu te prometo, garantiu ele com total convicção. Os dois permaneceram ali abraçados na calmaria da sala por muito tempo, enquanto a brisa suave da primavera trazia o perfume das flores para dentro do lar, fazendo algumas pétalas dançarem na sacada. Naquele momento de total plenitude, Antônia compreendeu que os 40 anos de sofrimento, silêncio e provações do passado não haviam sido em vão, e toda aquela dor serviu para que ela pudesse valorizar e saborear a felicidade do presente com uma intensidade e uma gratidão infinitamente maiores. A vida é um livro aberto até o último capítulo e nunca se deve dar a história por encerrada antes do fim. É perfeitamente possível recomeçar, reinventar-se e encontrar o amor verdadeiro aos 62 anos de idade. Basta ter a coragem de não desistir da própria felicidade e permitir-se desabrochar na estação certa. As flores tardias guardam a beleza mais surpreendente de todas. Antônia apertou firme a mão de Mateu, sentindo aquele calor reconfortante e seguro que a guiaria dali para frente. De mãos dadas com o companheiro de verdade, ela seguiria caminhando em direção ao futuro, um passo de cada vez, saboreando a doçura de uma felicidade madura, serena e duradoura. Espero do fundo do coração que a trajetória de superação e renascimento de Antônia possa trazer um acalento, uma inspiração e um toque de esperança para o seu próprio coração hoje. Nunca aceite a ideia de que é tarde demais para buscar a sua própria realização ou reconstruir a sua história. A sua verdadeira primavera e o seu momento de desabrochar podem estar apenas começando agora. Se você se emocionou e gostou de acompanhar esta linda história de amor e recomeço, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos exclusivos. Compartilhe também nos comentários qual foi o momento ou a frase que mais tocou o seu coração nesta narrativa. O seu depoimento e a sua reflexão podem servir como uma palavra de incentivo e um abraço de conforto para outras pessoas que também estão precisando de uma dose de esperança para recomeçar.